A ceia do Senhor é muito importante na história da igreja e é muito importante nas páginas do Novo Testamento. Nós encontramos o registro da instituição da ceia do Senhor no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O contexto da instituição da ceia do Senhor é a celebração da Páscoa. Enquanto Jesus estava celebrando a Páscoa com seus discípulos, com seus apóstolos, pouco antes de ir para o Getsêmani orar, pouco antes de ser traído por Judas, abandonado pelos seus apóstolos, seus seguidores, pouco antes de cair nas mãos dos sacerdotes Anás, Caifás, dos seus dias, que eram, na verdade, sacerdotes ilegítimos. Eles não pertenciam à tribo de Levi, não pertenciam à família de Arão, eles estavam ali por razões políticas, foram colocados ali por manobras políticas. Então, antes de tudo isto, antes de todas estas coisas acontecerem, Jesus, então, celebrando a Páscoa, Jesus institui a ceia, a sua ceia, como um memorial da sua libertação. Assim como a Páscoa era um memorial e é um memorial da libertação de Deus, do povo do Senhor, por parte de Deus, da escravidão do Egito, da tirania de Faraó. A ceia do Senhor é um memorial da libertação de Jesus, do seu amor por nós, do poder dele na cruz, triunfando sobre Satanás, triunfando sobre os demônios, triunfando sobre o pecado, triunfando sobre toda sorte de mal que há no mundo e há em nós também. Então, o contexto é este. No livro do Êxodo nós encontramos Moisés, o servo do Senhor, o intermediário entre Deus e o seu povo. Ele sobe ao Monte Sinai. Está lá em Êxodo capítulo 19. E lá no Monte Sinai, lá em cima, ele recebe a lei de Deus, a aliança, o conteúdo da aliança do Senhor com o seu povo. Está no capítulo 20 em diante. E a base desta aliança é a redenção de Deus. Deus redimiu o seu povo. E lá no finalzinho, no capítulo 24, versículo 8, Moisés diz que ele selava, este é o sangue com que ele sela a aliança, sangue de um cordeiro. No Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus diz que esta é a nova aliança. Jesus disse que eu faço no meu sangue. Então a aliança do Antigo Testamento era com o sangue de animais. Mas a aliança de Jesus conosco é feita com o seu próprio sangue, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário por nós. Pedro fala sobre este sangue. Ele lembra aos seus leitores que nós fomos resgatados, não com prata, nem com ouro, ou com coisa corruptível, mas com o precioso sangue de Jesus. No Novo Testamento, Jesus é o segundo Adão. Jesus é o segundo Moisés. Moisés, o segundo que foi prometido por Deus e pelo próprio Moisés em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor levantará no meio de vós um novo profeta semelhante a mim. Mas no Novo Testamento, este novo Moisés é superior a Moisés, superior aos anjos, porque ele é o Filho de Deus e ele deu o seu próprio sangue em favor de nós, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então, o contexto da instituição da ceia do Senhor é este da Páscoa. A analogia é perfeita entre a Páscoa e a ceia do Senhor e a obra do Senhor Jesus Cristo. E uma outra coisa interessante
na celebração da ceia do Senhor que nós precisamos destacar é a expressão que nós encontramos várias vezes na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O apóstolo usa a palavra koinonia, comunhão, a palavra eucaristia, eucaristeissas, de eucaristel, de dar graças. Então, a ceia do Senhor, que pertence ao Senhor, que vem do Senhor, porque essa é a ideia do texto grego, a ceia é do Senhor, vem dele, parte dele, nasce dele, pertence a ele. Esta ceia é uma refeição, é uma reunião onde o povo do Senhor tem comunhão, koinonia. Esta é uma palavra importante. Ela ocorre aqui no texto de Paulo aos Coríntios e acontece também no livro de Atos dos Apóstolos. Tanto o verbo reunir, se ajuntar para esta comunhão e para a ceia do Senhor e para esta ação de graças. Então é um culto intencional, em que o povo de Deus se reúne com este propósito de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo, com o irmão, e dar graças, louvar o nome do Senhor em gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa importante que nós encontramos dentro desse contexto dos textos da celebração da ceia do Senhor, tanto em Atos, quanto nos Evangelhos, quanto na carta aos Coríntios, é o verbo partir o pão. Esse verbo muito importante, o verbo klau, e no grego, que se encontra em todos estes textos. Então, a igreja se reunia para partir o pão, símbolo do corpo de Jesus, e para beber o vinho, o cálice, símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. São símbolos importantes. A ideia de que nós somos alimentados por Cristo. Jesus Cristo disse: se você não comer a minha carne e não beber o meu sangue, você não tem parte comigo. Beber o sangue de Jesus, comer a carne de Jesus, são figuras de linguagem. Não devem, não podem ser interpretadas literalmente. A ideia é que nós nos apropriemos dos ensinos de Jesus, da vida dele, da obra dele. Esta nova aliança que Jesus fez e que nós celebramos, que nós não podemos esquecer. Precisamos lembrar, por isso que é um memorial. Este verbo é muito importante, sim, no texto bíblico. Porque há coisas que nós devemos esquecer, há outras que podemos esquecer, mas há coisas que nós não podemos esquecer. A igreja de Cristo, o seguidor de Cristo, precisa lembrar sempre do amor de Jesus, da sua aliança, dessa nova aliança que Jesus fez conosco, os seus seguidores. No Antigo Testamento, de uma certa maneira, as alianças estavam centradas na performance do adorador. Mas no Novo Testamento aprendemos que a nova aliança que Deus faz e que foi anunciada por Jeremias, foi anunciada por Ezequiel, esses profetas de Deus do Antigo Testamento. Esta nova aliança, o êxito dela está garantido, porque está baseado na performance de Jesus, o Filho de Deus, que foi tentado, mas não pecou. Passou pela tentação, subiu ao Monte Calvário, morreu por nós, deu-nos leis, e a essência desta lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Meu querido amigo, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 11, a primeira carta aos Coríntios, que quando nós fôssemos celebrar a ceia do Senhor,
nós deveríamos examinar a nós mesmos. Na ceia, nós devemos fazer 3 exames. Um exame lá no passado, da obra de Cristo. Esse exame que nos leva ao passado, faz-nos lembrar, faz-nos recordar do amor de Jesus, da obra de Jesus. Um exame também para o futuro. Quando Jesus vai voltar, vai nos levar para vivermos com Ele para sempre. E um exame também introspectivo, para dentro de nós mesmos. O apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois que ele faz esse exame, ele não foge, ele não corre. Se ele descobrir erros, pecados em sua vida, ele se arrepende, porque na ceia há proclamação. Porque nós anunciamos na ceia a morte de Jesus, até que ele venha. Então, anunciar a morte de Jesus, anunciar o amor de Jesus, o perdão de Jesus, o convite ao arrependimento e à fé. Então, quando nós examinamos a nós mesmos e descobrimos que há erro na nossa vida, coisas que precisamos consertar, nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e cremos, colocamos a nossa confiança não na nossa performance, mas na performance de Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso Salvador, o nosso amigo, o nosso mestre, o nosso Senhor. Faça isso todas as vezes que você for celebrar a ceia do Senhor. E procure celebrar a ceia do Senhor com o povo do Senhor. Sim, faça isso. E faça os exames, o retrospectivo, o perspectivo e o introspectivo, confiando sempre na graça de Deus, na graça de Jesus, porque assim é que seremos felizes e faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.